mudança de governo. E nós temos aqui em 1 Samuel 8, de 4 a 7, que fala assim: Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então nós temos aqui, a questão de Samuel já está velho e o povo colocando Samuel na parede. Uma promoção ou mudança humana não equivale a um chamado divino. Os filhos de Samuel não possuíam nem o caráter, nem o chamado que ele possuía. E as pessoas não queriam saber de nada disso. Assim, sua falta de credibilidade levou a nação a pedir um rei. Portanto, um veredito humano não expressa um chamado divino, pois a voz do povo não é sempre a voz ou a vontade de Deus, principalmente no que diz respeito a governo e liderança. Podemos aprender algumas coisas com este momento de transição na história do povo e da nação de Israel. Então, é muito grande, é muito rico isso aqui e serve de lição para nós sobre essa questão de mudança, É muito interessante, Guerra, e esse tema hoje, que é um dia especial, é um feriado nacional. Sim. Nós estamos comemorando, hoje, dia 15 de novembro, o dia da proclamação da República. E o que é a proclamação da República? É exatamente essa mudança de forma de governo. Verdade. Então, por isso que nós estamos abordando essa temática de mudança de forma de governo, mas de uma perspectiva divina. Porque a experiência do povo de Israel foi exatamente essa mudança de forma de governo, onde eles abriram mão e rejeitaram a forma e o governo de Deus, então a teocracia, para viver um regime que era a forma e o governo do homem, e a gente vai ver isso logo um pouquinho mais na frente, porque eles escolheram ter uma forma de governo como todas as outras nações. Não era esse o propósito de Deus para Israel. O propósito de Deus para Israel era fazer de Israel exatamente uma nação completamente diferente de todas as outras nações. As outras nações eram governadas pelos seus reis e a nação de Israel, dentro do projeto de Deus, era ser governada por Deus. Mas o povo, então, rejeita esse governo de Deus e quer estabelecer esse governo que é o governo dos homens e baseado na estrutura humana. Por isso que quando Guerra coloca no comentário de que a vontade do povo não é a vontade, nem sempre é a vontade de Deus, aí é muito clara. Deus consentiu, porque ele agiu de acordo com o coração do homem. Mas não era este o desejo de Deus. O desejo de Deus é que Deus governasse o seu povo. Agora, vale a pena fazer um parênteses, já que esse dia é um feriado nacional, fazer um parênteses e trazer a nossa visão para o próprio dia 15 de novembro. Então, vou aproveitar que eu fui professor de matemática. Sim, e vou dar uma aulazinha de história rapidinha. É bom. Tá certo. Mas eu acho que isso é importante para a gente contextualizar exatamente o momento. Porque muitas vezes a gente passa despercebido de detalhes da nossa história. Então, a proclamação da República, ela foi estabelecida em 1889. E ela foi estabelecida colocando fim ao Império
brasileiro, isto é, o Brasil tinha um regime monárquico, que era o Império Brasileiro, e aí a proclamação da República põe fim a esse regime, que era um regime monárquico, e estabelece então um regime republicano, como era inclusive moda nas grandes nações emergentes do mundo. E isso é interessante, porque assim como o povo de Israel queria, influenciado pelos países vizinhos, um governo como eles, o Brasil também, influenciado pelas grandes nações que estavam surgindo e pelas monarquias que estavam caindo, não é? Ele quis um regime e optou por um regime republicano, como tal qual o modelo dos Estados Unidos, que era um regime republicano, como também um regime francês, que depois da grande Revolução Francesa, da queda da Bastilha, e foi estabelecido também um regime onde a monarquia acaba e se estabelece esse regime republicano. Então nós vamos ver que isso era algo que estava sendo trazido como uma influência muito forte dentro dos novos tempos, na nova cultura. Mas vale a pena a gente considerar algumas coisas interessantes dentro desse caminho, né, de governo do Brasil, para a gente ter essa visão do quanto é importante hoje a gente não só comemorar, né, o dia da proclamação da República, mas trazer uma presença de Deus para essa República, né? O Brasil tinha um regime que era um regime completamente dominado por Portugal, não é? Porque ele era uma colônia portuguesa até 1808. Em 1808, a coroa portuguesa, a corte portuguesa, por causa de problemas na Europa e em Portugal, ela vem para o Brasil. Então o Brasil ele perde aquela característica de colônia exclusiva. Por quê? Porque agora a colônia passa a ser a sede de governo. Então, ainda era um reino de Portugal, pertencia a Portugal, mas agora o rei morava aqui. E isso trazia para o Brasil uma configuração completamente diferente das outras colônias. Mas esse momento da história do Brasil, ele dura pouco tempo, porque o rei de Portugal e a colônia e a coroa portuguesa que estavam voltam para Portugal, deixa aqui, né, Dom Pedro I, e Dom Pedro I, em 1822, né, 7 de setembro de 1822, proclama a independência do Brasil. E aí estabelece, então, o Império, né, brasileiro. Então nós passamos a ter uma monarquia brasileira que vai de 1822 até 1889. Esse é o período, né, da monarquia brasileira. E aí Dom Pedro I depois volta para Portugal também, fica no seu lugar o seu filho, Dom Pedro II, e vai caminhando. Mas há uma coisa muito interessante nesse contexto, que é a influência de tutores e pensadores que são trazidos para ajudar Dom Pedro II, principalmente quando Dom Pedro I vai embora e Dom Pedro II fica. Porque quando Dom Pedro II fica, ele fica ainda como criança, né? Que a gente tem aquela visão do príncipe regente e aí tem os tutores. Sim. E é muito interessante que nesse contexto histórico, Dom Pedro II acaba não somente recebendo influências de muitos pensadores, como o próprio reino, né, a própria monarquia brasileira acaba recheando desses pensadores e republicanos que eram os pensadores, a linha de pensamento que estava em efervescência, tanto na Europa quanto na América do Norte. Sem falar a influência das organizações não governamentais, vamos dizer por esses termos, não é? Isso que era o grande movimento, né, progressista, e essa visão progressista que a gente tem
dentro do palácio estabelecido. Lá dentro. Né? Agora, uma outra coisa que vale a pena a gente mencionar é que a válvula que detona a monarquia brasileira, ela acaba vindo, inclusive, como base de sustentação da própria monarquia, que em 1888, um ano antes, né, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Exato. Então, a base de sustentação do império, que eram os grandes latifundiários ou os grandes fazendeiros, ela se perde, porque aí a própria estrutura econômica tem que se reorganizar, porque a mão de obra escrava já não podia mais ser estabelecida. Com o governo perdendo essa base econômica, e a gente vai perceber o quanto isso é importante, porque que o povo de Israel queria um rei, né, como as outras nações. Então, com certeza, tinha uma coisa econômica por trás. Aí nós vamos ver, rui essa base de sustentação do governo, o governo já estava infiltrado, não é, de uma mentalidade republicana e progressista, e aí logo em seguida, no ano seguinte, vem a mudança de governo e aí estabelece a proclamação da República. Amém. Eu acho que deu para narrar quase um século de história. Inclusive tem subtítulo aqui, História do Brasil. Muito bom, Mudança de governo e História do Brasil. Esse é o nosso Rogerinho. Esse é o Rogerinho. Amém. Deixou bem claro. Nós temos aqui algumas participações. Diz assim: a paz, meu nome é Viviane. Eu peço oração pela minha irmã Casey, que foi diagnosticada com dupla personalidade. Ela não tem os pais desde criança, e hoje ela tem 17 anos. Ela é muito nervosa e não obedece. Ok, olha, na realidade, existe aqui, só por ler, existe uma enfermidade na alma dessa jovem, não é? 17 anos. E a gente sabe que é o período de transição, né? Esse período aí dos 14 para os 17 anos, até os 17 anos, que é esse período da mudança, ou seja, saindo dessa transição de infância para adolescência, onde mais os jovens precisam, né, dessa afirmação, dessa identidade e da função que os pais receberam de Deus para serem esses agentes de bênção e de não maldição, né? E principalmente para estabelecer, ou seja, afirmar no coração do jovem essa identidade de quem eu sou, não é? E para onde eu vou, ou seja, por que estou vivendo, ou seja, a minha identidade e o meu destino em Deus. E eu entendo que essa pessoa, que essa jovem está passando por essa transição, essa carência disso, não é? E vem esses diagnósticos, não é? Muitas vezes até por os profissionais não saberem exatamente como ajudar nessa parte. Então, eu quero assim colocar disponível o Ministério Clínica da Alma para poder ajudar e você poder entrar em contato conosco, ou então ir direto, você pode ir direto lá na Clínica da Alma, então, e você poder preencher ali um questionário para você ser atendida, não é? Então, alguém da família puder levar. Então, assim, eu gostaria que colocasse aqui o nosso telefone de contato, nosso endereço, pertinho ali da igreja, atrás do Hospital Belo Horizonte, tá bom? Onde você pode ser ajudada, assistida. Eu tenho certeza que o senhor tem uma cura para essa área, não é? Na sua vida, dessa jovem Casey, né? Então, está à disposição. É só ir lá direto, precisa ligar, né? Não precisa agendar, preencher essa ficha de aconselhamento, esse questionário. Depois nós vamos entrar em contato para poder agendar o atendimento, tá bom? Olha, nós temos aqui os anciãos todos de Israel. Aqui temos a vontade expressa de todo o povo, ou pelo menos em sua maioria, ou representatividade. Né? Samuel, ele teve assim uma transição quando ele assumiu a área profética. Quando Deus levantou ele como profeta,
ele substituiu Eli, que era um homem respeitado em Israel. E Eli estava passando por um processo muito difícil, inclusive com os filhos. E Samuel, você pode ler todas as atividades que ele teve, e ele passou por um reino difícil que foi Davi, não é? E foi muitas transições, muitas mudanças, e agora ele está numa situação aqui até melindrosa, porque eles estão colocando ele na parede, e ele está numa situação que não é igual a de Eli, mas na questão de filhos, os filhos dele também não podiam tomar a posição dele como profeta, porque eles não tinham condições. E ele estava de idade. E o povo queria um rei. Exigiram um rei. E nós colocamos aqui, aonde? O povo, né, representado por essa maioria, colocaram Samuel na parede. E aí, Roger? É interessante, Guerra, que quando o texto diz que todos os anciãos de Israel, né, isso nos dá uma ideia de que, mesmo não sendo todas as pessoas, aquelas pessoas que estavam numa função de autoridade, porque vale a pena ressaltar que a autoridade era dada através dos anciãos de cada tribo. Então, é como se a gente tivesse uma ideia de um congresso formado, não é? Não estava todo o povo, mas estavam todos os anciãos, isto é, todos os conselheiros ou os responsáveis espiritual e moralmente por cada uma das tribos reunidos ali, quando coloca em xeque exatamente essa visão dessa continuidade de governo, né, que estava naquele momento sobre Samuel, porque ele era não somente profeta, mas ele também era juiz em Israel. Então, o povo coloca isso de uma maneira muito clara, né? Nós não temos nada contra você, mas os seus filhos, né? Então, nós queremos uma outra pessoa. Então essa visão, né, ela nos dá uma ideia da representatividade do povo. Então todo o povo estava em concordância, né? Quando a gente fala todo o povo, não significa que foi feito um plebiscito, né? Mas a representatividade legítima do povo estava ali e todos eles estavam em unanimidade. Porque o texto nos dá essa ideia, né, de unanimidade. Então isso era uma decisão que vinha realmente da base do povo, através dos seus representantes legais, querendo realmente essa mudança no sistema de governo. É muito interessante porque quando nós passamos por um plebiscito para definir, né, qual regime a gente iria ter, se era o regime republicano, na época da Constituição, onde foi estabelecido essa votação ou esse plebiscito, né? Nós fizemos essa opção de uma maneira direta. Mas o nosso Congresso, se ele tivesse feito essa decisão de uma maneira no Congresso, seria a mesma coisa. Seriam os nossos representantes estabelecendo aquilo que o povo quer. E a voz dos nossos representantes, elas acabam tendo que ser acatadas, porque é a voz de quem recebeu autoridade para isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.